tanta gente que não sabe, tantos outros que sequer imaginam, outros que já esqueceram seu próprio valor. Escondidos em sua aparência, anestesiados da existência, mesmo em silêncio gritam, mesmo calados imploram. Somos aqueles que vão acalmar os corações. Nossa missão é salvar, nossa missão é amar, nossa missão é levar a paz a todo lugar. Somos de Deus instrumentos de salvação. A seara está pronta, a hora já. Ame mais, leve a paz. Está em suas mãos. Tem tanta gente que não sabe, tantos outros que sequer imaginam, outros que já esqueceram seu próprio valor. Escondidos em sua aparência, anestesiados da existência, mesmo em silêncio gritam, mesmo calados imploram. Somos aqueles que vão acalmar os corações. Nossa missão é salvar, nossa missão é amar, nossa missão é levar a paz a todo lugar. Somos de Deus instrumentos de salvação. A seara está pronta, a hora já. Ame mais, leve a paz. Está em suas mãos. Está em suas mãos. Tá fechado o seu microfone, Ellen. Oi, Ivone, boa noite, menina. Tudo bom, Ellen? Tudo bem, boa noite para vocês. Espero que vocês tenham tido uma boa semana. E se houve algum problema, alguma intercorrência, que você possa agradecer, porque se você está aqui é porque Deus protegeu, porque Deus cuidou, e por isso nós temos motivos para agradecer, não é? Olha, Fátima, que bom te ver, bom ver vocês, viu? Todos vocês. Boa noite, menino. Feliz sábado. Feliz sábado. E é muito bom a gente começar o sábado juntos, né? E essa música que nós cantamos, a nossa missão, é a nossa realidade, deveria ser, né? De estarmos sempre dispostos a levar a mensagem de Deus, não somente através da palavra, seja ela somente a Bíblia, mas através das nossas ações, das nossas conversas, do nosso comportamento, porque tudo isso está relacionado a como as pessoas que estão ao nosso redor vai receber a mensagem que precisa ser falada, né? Ser dita, e às vezes não só com palavras, mas com ações também. E isso é muito importante. Quero convidar vocês também para cantar mais uma canção que
É muito importante nós entregarmos nas mãos de Deus tudo que tem nos afligido, tudo que tem nos perturbado, tirado a paz da nossa alma, né? O que tem mexido com as nossas emoções. Então, nós vamos cantar o hino Tudo Entregarei, como um lembrete, né? E a oração de que tudo nós entregamos nas mãos de Deus. Como é bom a gente cantar que tudo a gente entrega, porque quando a gente fala que vai entregar tudo, é porque nós estamos confiando, né? Como diz Provérbios 16:3, entrega ao Senhor tudo que você faz e os seus planos, eles serão estabelecidos, né? E sabemos que Deus tem planos muito maiores para a gente. Quero convidar vocês agora a nós orarmos, né? E de fato entregarmos este momento também nas mãos de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai de amor, Pai de misericórdia, quão grande bondade Tu és para conosco. Nós queremos nessa noite Te louvar, Te engrandecer por tudo que tem feito por nós, por tudo que nós somos gratos a Ti, porque sabemos que tem cuidado de nós em todo instante. Senhor, o Senhor conhece os corações que estão aqui nesta noite,
sabe as dificuldades, sabe as felicidades, sabe o que tem atormentado a alma, o que tem trazido alívio, o que tem trazido paz também. Por isso, eu quero entregar em tuas mãos cada uma dessas pessoas, para que o Senhor continue abençoando e cuidando dessas vidas. Porque sabemos que quando entregamos a Ti, o Senhor tem promessas de que sempre irá nos socorrer, vai nos aliviar, tirar as cargas e trazer o alívio para nossas almas. Seja com a Andréia, que irá trazer a mensagem desta noite, que também possa ser um alento aos nossos corações, para que nós saiamos desta reunião com o coração aquecido pela Tua palavra, pelo Teu amor e a Tua bondade para conosco. Nós não somos merecedores, mas agradecemos a Ti por tudo que tem feito e oramos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho hoje, então, sobre dependência emocional. Você já deve ter ouvido falar a respeito, é um tema que é bem compartilhado por aí, e a gente vai conversar um pouquinho no contexto bíblico, então. E aí, para iniciarmos, eu já queria fazer uma pergunta para vocês. Como que anda esse coraçãozinho aí relacionado ao amor? Pensa aí, como que anda esse coraçãozinho relacionado ao amor, aos relacionamentos afetivos? Você já fez alguma loucura por amor? Tem alguma coisa que você já fez, que você fala, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso, ou algo que você fez que a outra pessoa se envergonhou, sabe? Já aconteceu com vocês? Alguém aí já fez? Gostaria de compartilhar? Algo que você entende que foi uma loucura por amor? Alguém quer compartilhar? Já viveu isso? Já recebeu? Já fez? Ninguém nunca fez nada assim? Nenhuma coisa assim diferente por amor? Então, né? Às vezes, não vem à nossa mente porque a gente pensa em algo grande. Mas quando a gente vai pensar que loucuras, né, como a gente chama, quer dizer, um ato impensado, um ato movido totalmente pelas nossas emoções, nós vamos ver quantas coisas nós já fizemos porque amamos, ou para sermos amados, ou para sermos aceitos, ou reconhecidos, né? A gente vai ver muito isso. Eu lembro quando eu era adolescente, tinha um rapaz que ele estava ali, não pode, né, Kelly, comentar essas coisas, entendi. Eu lembro que um rapaz, ele estava ali apaixonado, né, por mim, e nós saímos, assim, um sábado à tarde para... Com o pessoal da igreja ali, nós saímos, estávamos em uma feira, em um lugar público, onde tinha muitas pessoas, e de repente, no meio do nada, ele começou a bater palmas e pedindo atenção das pessoas. Eu fiquei assustada, e aí ele se ajoelhou nos meus pés, estava com a rosa na boca. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu não sabia onde me enfiava por causa daquele comportamento. Enfim, foi algo assim bem desconcertante para mim, para ele também, né? Depois ele ficou assim meio desorientado também, por fim, não teve nada. Mas como a gente vai percebendo que às vezes essas necessidades nos impulsionam, né? Oi, Paulo. Boa noite. Boa noite. Eu sofri 2 sequestros relâmpago, né? A qual as minhas irmãs fizeram por causa de recursos, que nós somos de família tradicional. Uhum. Dentre esses primeiros sequestros, eu tive hospitalizado, entubado, no Centro Médico Maranhense aqui de São Luís. E no final dessa intubação, a médica disse para mim, eu não sei qual Deus que tu serve, mas tu escapaste de 10 paradas cardíacas. Então, o amor que eu tenho por Deus é um amor incondicional, que eu creio em um Deus de cura, de milagre, de restauração, Deus de poder e de ação. E essa foi a maior prova de amor dele para comigo. Como eu creio que ele tem esse amor por cada um de vocês. Mesmo porque nenhum de nós aqui somos dono do mundo. Porém, todos nós somos filhos do dono do mundo. Obrigado. Legal, Paulo, mas você já entregou a chave no começo, que a gente ia entregar no final, mas não tem problema, é isso aí.
Olha que incrível, né? Quando a gente vai pensar em provas de amor, em declaração, em loucuras, né? Como eu usei a palavra aqui só para representar, porque é a forma que a gente acaba expressando, a gente consegue ver que, na realidade, isso não foi uma loucura, né? Mas foi a maior prova de amor consciente, racional. Muito legal, Paulo. E aí, voltando aqui, então, para o nosso tema, né? Pensando aí na dependência emocional, que é o que a gente vai falar hoje, a gente precisa observar, e é interessante quando a gente observa, o que nos sustenta quando tudo ao nosso redor desaba. Já deve ter acontecido com vocês alguma situação ou uma sequência de eventos desastrosos, tristes, né, traumáticos, que a gente não sabe nem de onde veio, né, o golpe mais cruel, mais tenso. A gente fica meio desorientado e a gente precisa muito se apegar a algo ou a alguém para que a gente consiga se manter de pé. Às vezes, a gente vai perceber que recorremos a alguém ou alguma situação quando estamos carentes, quando estamos doentes, quando estamos vulneráveis, né? A quem que você recorre quando você se sente vulnerável, quando você se sente carente, sabe? Aquela sensação, aquela necessidade de ter um colo, de receber um abraço, um aconchego, aquele momento que a gente fala, olha, eu quero parar tudo, eu só quero ficar quietinho no colo de alguém. A quem você recorre quando você está assim? Sabe, em quem a gente pensa quando a gente tem um problema que parece ser tão grande que a gente não vai conseguir resolver? Qual é a primeira pessoa que vem à nossa mente quando estamos diante dessa situação? Ou então, a quem a gente culpa quando as coisas dão errado? Sabe? E de repente a gente percebe que um planejamento, ele sai diferente daquilo que a gente tinha se organizado e dá errado, e eu vou direcionar isso para alguém. Então, eu tinha um encontro no trabalho com alguém, no horário de almoço, essa pessoa se atrasa e no caminho, no trajeto, eu acabo batendo o carro. Será que eu culpo ela pelo acidente que aconteceu? Como que eu me sinto quando as coisas começam a dar errado, né? Quando elas saem do meu controle. Quando, diante da falta do outro, diante de uma rejeição, quando o outro é indiferente diante de uma necessidade minha, como que a gente se sente, né? Quando eu vou à igreja e eu não estou bem, mas as pessoas elas não reparam, elas não perguntam. Ou quando eu vou à escola e eu estou com um problema e o professor nem olha para mim para poder querer saber como eu me sinto, ou um colega. Quantas vezes a gente depende de uma ação do outro para que a gente se sinta bem? Sabe? De uma forma que acaba condicionando esse bem-estar. E eu não estou falando sobre não precisar dos outros, e como é importante a gente ter uns aos outros, mas é sobre motivar a nossa existência. Quem motiva a nossa existência? Se as pessoas elas começam a nos trair, se elas se separam de nós, se elas nos machucam, se elas não nos dão atenção, se elas não oferecem o colo, se elas não oferecem o cuidado, se elas não têm empatia, qual é a motivação que eu tenho para ainda assim continuar vivendo? Como é desafiador isso, né? Quando a gente não sente o amor, nós não nos sentimos importantes. Como o amor, ele precisa ser transmitido, e a Bíblia vai falar, e eu gosto muito, né? Existem aí as diversas linguagens do amor, e cada um vai comunicar e vai receber esse amor de uma maneira muito individual, mas como é importante o amor ser expressado, como a Bíblia diz, independente do tipo de linguagem que é mais fácil para mim. O amor que precisa ser manifestado em verdade, em ação. Quando o amor, ele falta, quando eu não o sinto, eu não percebo a minha relevância. Às vezes, porque eu não consigo sentir esse amor, eu não sinto essa importância,
pelos outros, né, quando esse amor ele não é constituído de uma maneira adequada, então a gente começa a se colocar em um lugar superior aos demais, porque eu não quero entrar em contato com o sentimento de desvalia, então eu nego a necessidade de ser amado pelo outro. Então eu começo a humilhar o outro, eu começo a ser superior a esse outro, eu começo, de repente, a desconsiderar, a ter uma falta de empatia pelo outro, porque eu não quero acessar a necessidade que eu tenho dele, seja por medo, seja por raiva. A gente vai ver que na dependência emocional, por exemplo, a parte, né, que acaba sendo aquele que vai aproveitar-se de um outro, ou aquele que vai ter uma relação tóxica, né, com o outro, é uma pessoa insegura, ele depende do outro, então ele precisa controlar o outro o tempo inteiro, porque ele se sente inseguro. Então, a gente vai percebendo que, assim, todos nós precisamos sentir e saber que somos amados. E nós vamos perceber o quanto fazemos o que é possível, e muitas vezes tentamos aí entrar nessas impossibilidades para que a gente sinta o amor do outro. Às vezes nós amamos tanto, e esse amor, não o amor saudável, né? Vamos usar a palavra amor, mas estamos falando aí de uma questão patológica, que nos tornamos dependentes do outro, como uma espécie de adoração. Eu preciso ser adorado, ou eu preciso adorar o outro, porque eu dependo tanto desse outro, eu dependo tanto do amor dele, da aceitação, da aprovação, que eu vivo em prol dele. A gente vai ver, às vezes, de uma maneira, assim, muito, assim, sutil, nos relacionamentos das mães com os filhos, por exemplo. Às vezes, a criança chega, e nós, enquanto mães, colocamos essa criança em um lugar que ela começa a ser venerada. Nós paramos de olhar para as nossas necessidades, nós paramos de olhar para as necessidades do marido, nós paramos de olhar para qualquer... o rei ou a rainha dessa casa. Às vezes, o próprio cônjuge ocupa esse lugar. Às vezes, os nossos pais, os nossos amigos. Mas a gente vai entender que esse outro, ele ocupa um lugar de veneração, aonde eu dedico o meu tempo, eu dedico admiração. Nós vamos ver que esse outro, ele vai ocupar um lugar de prioridade. Então, quando a gente vai pensar na palavra adoração, por exemplo, a gente pode pensar em alguém ou algo, né? E como vai dizer o dicionário, a adoração está relacionada à reverência, né? A respeitar, venerar, a adorar. Então, diversas razões pelas quais a gente vai percebendo a expressão da adoração, muitas vezes a gente confunde o amor com a adoração. Então, a gente vai percebendo que a dependência emocional, ela coloca aquele a quem eu dependo em um lugar de adoração. E a Bíblia, ela vai trazer para a gente um texto muito interessante, e esse texto, ele está lá no livro de Salmos, no capítulo 73, no verso 25. E eu vou ler aqui para vocês, na minha versão, Salmos 73. Você pode ver aí na sua versão, 73, verso 25. Alguém está com a Bíblia fácil aí? Se você estiver com a Bíblia fácil, se você quiser compartilhar com a gente. (73, 25). Qual a passagem mesmo, por favor? Salmos 73, verso 25. Pode ler? Por favor. Quem mais tenho e eu a não ser o Senhor no céu? E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Olha que incrível esse texto, Paulo. Que incrível esse texto, pessoal. Obrigado, Paulo, por compartilhar. Nada. Esse verso, ele está falando sobre uma dependência. Uma dependência de quê? De quem? Uma dependência de Deus. Ele fala assim, olha, para mim,
o Senhor é suficiente. A quem mais eu quero ter? Se no céu é o Senhor, é aqui na terra é o Senhor, eu não preciso ter mais ninguém. O texto ele vai falar para a gente sobre uma dependência tão intrínseca, né, tão íntima, a ponto de Deus ser exclusivamente suficiente. Olha que incrível. Oi, Tati. Posso compartilhar minha versão? Pode, por favor. A quem eu tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseja além de ti. Obrigado, Tati. Olha que lindo, né, também essa versão. Então, não há a quem eu deseje além de ti. Eu tenho o Senhor no céu, é só o Senhor. E na terra não há além de ti ninguém que eu deseje. Gente, olha que lindo. Imagine esse texto se tornando uma verdade para nós. Porque se a gente for olhar para a nossa vida, ele está muito distante de ser uma verdade. E ali, ó, no Salmos também, no capítulo 71, voltando um pouquinho, eu vou ler aqui com vocês, no 71, aqui no verso 6. Aqui na minha versão vai falar assim, olha, desde o ventre materno eu dependo de ti. E vai continuar falando assim, tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe, eu sempre te louvarei. Eu dependo de ti desde o ventre materno. O salmista ele está expressando essa dependência, e quando a gente vai falar, não, Senhor, é claro, né, que seria de mim sem ti, é claro que eu existo porque o Senhor é quem me formou, ele quem me mantém. É muito bonito a gente expressar isso, mas quando a gente vai pensar na dependência, nós vamos ver que quando as coisas fogem do nosso controle, quando alguém nos ofende, quando alguém não dá esse amparo, não tem esse olhar para nós rejeitamos até mesmo a nossa existência, nós, como que eu uso a palavra? Duvidamos. Nós duvidamos do motivo pelo qual eu existo. Nossa, mas por que eu existo? Porque está tudo dando errado. Nossa, nada mais vai funcionar na minha vida. A gente começa a condicionar a nossa existência a algo ou a alguém. E esse salmo, ele vai falar, eu dependo exclusivamente do Senhor. É Ele quem me mantém, é Ele quem me alimenta. O meu desejo de ser amado e de ser aceito tem que ser por Deus. Oi, Paulo, pode compartilhar. Eu gostaria só de fazer uma colocação de outro verso, que eu acho que combina muito com o que a irmã está apresentando aí. Em 2 Crônicas 7,14, ele diz, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se convertendo dos seus maus caminhos, vem a promessa de Deus. Eu te ouvirei dos céus, perdoarei teus pecados e sararei a terra. E a terra aqui representa cada família. Então veja que nossa dependência é se humilhar, é de orar, ou seja, abrir o coração a Deus como amigo, buscar, se convertendo dos seus maus caminhos, para que Ele nos ouça e nos perdoe. Então, isso aqui também é um ato de humilhação a Deus, e que nós precisamos fazer diariamente. Obrigado. Isso, Paulo, de reconhecimento, né, de quem é Deus na nossa vida. E sabe qual é um problema que a gente vai perceber? Quando a gente vai falar de uma dependência emocional, é que nós começamos a acreditar que não há motivo de existir sem o outro. Sabe, quando eu não tenho esse outro, minha vida perde o sentido. E como a gente vai ver que nós reagimos assim, né, diante da perda de um outro, diante do luto. Ah, então minha vida não tem mais sentido, por que o Senhor não me levou? Por que eu vou viver agora desse jeito? Às vezes é quando eu perco o emprego, às vezes é quando eu perco um amigo, às vezes é quando há um conflito. Nossa, eu já perdi tudo, eu não quero mais viver, eu não quero mais existir, porque a minha existência sem esse outro, ela perde totalmente o sentido. Eu preciso tanto ser aceito, ser amado, e é o que a gente falou, esse outro, ele começa a ocupar um lugar de adoração, ele começa a ocupar um lugar de Deus. E se a gente for pensar na palavra idolatria, né, que é colocar qualquer coisa ou pessoa no lugar que só Deus deveria ocupar,
a gente vai ver que não é só sobre imagens ou estátuas, mas a gente vai perceber também que é sobre afetos, são sobre vínculos que vão governando o nosso coração de uma forma que a gente desloca aquele que deveria estar no centro da nossa vida, que essas palavras que nós acabamos de ler deveriam fazer parte de uma realidade, Deus deveria estar no centro, mas não. Então, a gente vai ver que a idolatria emocional é quando a gente depende emocionalmente de alguém, para a gente se sentir amado, para a gente se sentir valorizado, para a gente se sentir inteiro, sabe, completo. E quantas vezes a gente sacrifica a nossa identidade, os nossos valores, os nossos propósitos, para garantir alguém por perto. Eu quebro um princípio, porque eu preciso ser aceita nesse grupo, né? Eu quebro um princípio quando um cônjuge, ele pede para eu fazer algo que eu não quero, porque eu sei que vai contra a minha consciência, vai contra o que Deus deixou como recomendação, mas e se eu não fizer, eu vou perder essa pessoa, então eu aceito fazer. Eu quebro um princípio, né, às vezes até me ferindo de uma forma indireta, permitindo que o outro também me machuque, me submetendo a agressões verbais, a agressões físicas, a agressões sexuais, porque eu dependo tanto da aprovação desse outro, eu dependo daquelas migalhas, né, que ele me oferece, e isso acaba impactando diretamente no propósito que Deus quer para mim. Mas pelo menos eu vou ter essa pessoa por perto. Quantas vezes, na tentativa de preencher um espaço que só Deus pode ocupar, a gente começa a permitir que pessoas decidam como nós vamos nos sentir, o que nós vamos fazer. E a gente começa a ficar tão inseguro, e daí eu vou ali, né? E eu falo, Ivone, olha só essa saia que bonita. E a Ivone olha e fala assim, Andréia, não gostei, achei muito sem graça. Poxa, isso me machuca tanto, que eu nunca mais vou usar essa saia, e eu vou ficar ali angustiada dias, porque a Ivone não me ama, o que será que eu fiz? Um dia, de repente... Estou usando exemplos aqui, né? A Mari não fala comigo. Ai, meu Deus, o que foi que eu fiz que a Mari não fala comigo? E aí eu fico sem dormir direito, aí eu tenho pesadelos, aí eu tenho irritabilidade. A gente começa a perceber como as ações dos outros, elas impactam tanto em como nós nos sentimos que nós atrapalhamos a nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque eu dependo do outro para estar bem. Eu dependo do outro para sentir que eu sou completo, que eu sou importante. Então Deus acaba sendo insuficiente. A gente vai perceber uma idolatria afetiva quando o coração, ele se curva diante de alguém, do que a pessoa pede, do que ela quer que eu faça, do que ela quer como eu fale, como eu coma. Então, para eu fazer parte de um grupo, né, eu começo a comer igual esse grupo, eu começo a vestir igual, eu começo a falar igual, porque eu preciso ser aceito. E aí eu vou perdendo de vista o lugar que somente Deus deveria ocupar. Sabe, quando a gente sente que a gente não pode viver sem que essa pessoa, ela nos olhe, então a gente vai perceber o nosso humor mudando, nós vamos perceber que a gente começa a se anular para que a vontade do outro se sobressaia. A gente vai percebendo que o nosso medo constante de perder o outro leva a gente a mentir, leva a gente, né, a manipular algumas situações. Não é? Faz sentido para vocês? A gente começa a perceber que os nossos comportamentos aí começam a ser de ciúmes, de controle, de raiva, nós nos tornamos escravos das nossas inseguranças, do medo de sermos rejeitados. Então, como a gente se coloca em um lugar de dependência do que o outro vai falar, do que ele vai transmitir. Gente, é incrível quando a gente começa a observar detalhes que parecem sutis, porque quando a gente vai falar da dependência emocional, segura aí, Lu, só um pouquinho. Quando a gente vai pensar na dependência emocional, parece que eu estou falando só daquela pessoa que ela não consegue viver sem uma outra pessoa exclusiva, e é isso. E ela faz tudo por aquela pessoa, mas é muito além disso.
Às vezes eu não dependo emocionalmente de uma única pessoa, mas eu dependo emocionalmente de várias pessoas, de comportamentos, né? De emoções, de sentimentos que são expressos. Às vezes eu olho ali para a Ana Cláudia e eu fico pensando, o que será que a Ana Cláudia está pensando de mim? Nossa, ela deve estar pensando isso e isso, só porque ela foi na minha casa e tinha uma vassoura no meio do caminho. A Ana Cláudia deve estar pensando horrores sobre mim. E eu já começo a ficar ansiosa, já fico angustiada, eu já começo a olhar diferente para ela, porque eu preciso ser aceita por ela. E aí, quando a gente vai ver, os meus pensamentos estão mergulhados no que o outro pode estar pensando, no que o outro fala, no que o outro transmite. Como é intenso isso, né? Oi, Lu, pode compartilhar, por favor. Está fechado o seu microfone. Oi, boa noite. Desculpa o atraso, cheguei meio tarde do trabalho. Então, é verdade, André, tudo isso que você está falando. Eu já passei por um relacionamento, né, que na verdade foi abusivo, e é bem isso que você falou mesmo. A gente deixa tudo, larga tudo, tudo, e esquecemos que, em hipótese alguma, nós colocamos o Senhor em prioridade. Não vem o Senhor como prioridade. Infelizmente, a gente fica numa obsessão tão cega, na situação tão dependente mesmo, como você falou, do outro, a dependência é tão tremenda, que você perde o foco de tudo, de todos, né? Você larga a família, como foi o meu caso, você larga a família, você larga a sua vida financeira, porque eu tinha uma vida financeira estável, e aí você é tão dependente daquela pessoa que você aceita migalhas, é migalhas mesmo, tudo isso que você falou. É migalhas, porque aí, e daí entra a parte também, né? Porque você perde totalmente a sua identidade. E daí, quando você vai se reconhecer realmente como mulher, como você tem que se valorizar, como você tem que se priorizar, você para e pensa e fala: meu Deus, o que que eu fiz da minha vida? Quem sou eu? A identidade ficou totalmente para trás e o Senhor, então, nem se fala. Não existe prioridade nesse momento, nessa situação, não tem nem Deus como prioridade. Que absurdo, né? É muito absurdo. É assim, Lu, que a gente vai percebendo, né? Segura aí, Paulo. E você falou algo bem interessante, que é o que a gente vai abordando também, Lu, é a nossa identidade, porque, assim, a dependência, e a gente vai pensar, voltando um pouquinho aqui na adoração que eu estava falando, até Darwin, que era ali evolucionista, ele vai falar que o ser humano, ele tem uma necessidade de adorar, porque nós precisamos construir imagens, né? Porque nós precisamos de coisas palpáveis, a gente precisa adorar alguém, a gente precisa adorar. E é claro, essa adoração, ela existe porque nós somos criados por Deus, somos criatura dele e nós vamos adorar o Criador. Quando a adoração, ela não está no lugar certo, quando não é a pessoa certa a ser adorada, como no caso do Senhor, né, que deve ocupar o trono do nosso coração, a nossa identidade ela é alterada, porque eu deixo de ser filho de Deus e eu sou dependente de alguém que me transforma. Então, a gente começa a colocá-lo, até mesmo, as nossas necessidades abaixo da necessidade de tudo, né? Fica por baixo de tudo, a minha necessidade, quem eu sou, como eu visto, como eu falo. A gente se transforma para agradar o outro. Eu não suporto prender o cabelo, mas para que o outro me aceite, eu vou prender. Sim. E aí a gente vai, né, ficando ali cada vez mais confusos e, de repente, a gente ainda não sabe quem nós somos. Porque nós nos tornamos aquilo que admiramos. Então, nós vamos admirando tanto o outro, essa necessidade de depender tanto do outro, nos transforma, né? Então, olha como é importante a gente compreender esse aspecto da dependência. Muito legal. Oi, Paulo, pode compartilhar. Eu queria só fazer uma colocação, complementando o que vocês já falaram. Surge a pergunta aqui: qual é a nossa dependência, material ou espiritual? Do homem ou do Pai, do Filho, do Espírito Santo? Há uma passagem na Bíblia, que eu gosto muito dela, diz:
1 Pedro 2, verso 9, onde Deus mostra a minha dependência, a sua dependência, onde ele diz, vocês são de Deus, a família escolhida, sacerdócio real, uma nação santa, ou seja, separada, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês foram escolhidos, ou somos pertencentes a Deus, né? Foram escolhidos para anunciar os atos poderosos daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, veja que essa dependência espiritual, não que você não deva amar seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada. Não se trata disso, mas se trata de eu botar Deus à frente, né? E quando nós dobramos o joelho, seja você com seu parceiro, ao chão, e coloca Deus à frente, a palavra de Deus, no Grande Conflito, página 609, que fala do último convite divino, diz que até o inferno estremece. Porque a oração é um ato de respeito, né, de amor a Deus. Então, que a gente possa refletir sobre isso, que nós somos uma família escolhida. Nós somos sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Um povo da dependência emocional, física, espiritual, intelectual do Pai Celestial. Obrigado. Isso aí, Paulo, gosto bastante desse texto, viu? E a gente vai percebendo, então, né, sobre essa necessidade de adorar a Deus, de reconhecer a nossa identidade e qual o nosso propósito, né, o qual nós fomos chamados. Lá no livro de 1 João vai falar assim, filhinhos, né, guardai-vos dos ídolos. E quantas vezes, principalmente nós, enquanto cristãos, a gente começa a olhar para isso com a questão de imagens mesmo. Nossa, eu não tenho nenhuma imagem. Eu lembro que no passado, lá, eu sou adventista de berço, né? Já nasci na igreja aí, cristã desde berço. E eu lembro quando a gente era criança, existia muito um aspecto de que a TV era o ídolo, então não podia ter TV em casa. E a gente vai perceber que, na realidade, um ídolo é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus. Pode ser a TV? Pode ser o celular? Pode ser o esposo, pode ser o filho, pode ser a mãe, pode ser o pai. Qualquer pessoa ou qualquer coisa que eu coloco no lugar de Deus. Então, a gente vai ver ali na Bíblia, eu acho bem interessante, tem várias histórias que a gente poderia compartilhar aqui, mas uma das histórias é quando Marta, né, ela está ali, ela recebe Jesus, e ela está ali preocupada com a organização da casa, e ela fala para Deus, para Jesus, né, Senhor, você não vai falar nada com Maria, que está aí, né, enquanto eu estou aqui trabalhando sozinha, ela está aí à toa, aí, batendo papo, enfim, e aí Jesus, né, vai acalmar o coração dela. O que Maria estava buscando? Sabe? Por que ao invés dela estar ali aproveitando o Cristo, ela estava preocupada com as coisas materiais? Às vezes a gente para pensar e fala assim, Maria estava priorizando ali as coisas materiais, se preocupando com o que não era necessário, ao invés de estar aproveitando Jesus Cristo. Mas o que ela precisava para poder estar organizando, ajeitando tudo? Ela precisava ser aceita, ela precisava provar alguma coisa. Não é? A gente vai ver ali na história do filho pródigo, né? O que ele precisava, ele sai de casa, ele tinha uma necessidade que não era a necessidade do pai, ele precisava de outras coisas, ele tinha uma carência, uma dependência, ele tinha que encontrar algo, e ele achou que nas coisas, no dinheiro, ele ia encontrar. E quantas vezes a gente faz esse deslocamento, né? Buscando em pessoas, em trabalho, aquilo que somente Jesus pode nos oferecer, que somente Deus pode ofertar. E o Paulo trouxe uma coisa interessante, nesse contexto, de que, assim, como é importante a gente saber do que a gente depende. Qual é a minha carência? Eu preciso de pessoas. Nós precisamos nos relacionar, somos seres relacionais, precisamos. É importante para nós. Então, nós somos seres dependentes. E tudo bem. Eu dependo de outras pessoas para o trabalho, eu dependo do meu esposo para que eu me sinta melhor, mas a minha dependência ela não deve ser exclusiva, ela não deve ser condicional. Quando eu falo dependência, no sentido de que há uma dependência saudável. Não estamos falando de uma dependência patológica, ou eu tenho ou eu morro, ou eu tenho ou eu me submeto, ou eu aceito, né? Qualquer condição, mas desde que eu tenha, está tudo bem.
Agora, a dependência absoluta, ela só pode ser de Deus. Essa sim, a gente precisa depender absolutamente dele. A Bíblia vai trazer para a gente também a história de Saul, né? Saul, ele começa, a gente vai ver lá no livro de 1 Samuel, a história, ali entre 18 e 19, Saul, ele começa admirando Davi. Ele acha Davi incrível, né? Ele permite Davi, ele vê Davi como menino indo lá, desafiar o gigante, ele admira Davi. Mas a Bíblia vai falar para a gente que depois, quando ele ouve que as mulheres começam, né, ali a fazer uma canção e colocam Davi em um lugar que ele é elogiado, Saul se sente ameaçado, ele se sente inseguro. Saul, ele tinha uma necessidade de ser aprovado pelo povo. Por que ele tinha medo de Davi? Porque ele ficou inseguro, porque ele percebe que Davi, de repente, era melhor do que ele. Então, quais seriam outros medos, né? A gente sabe que muitas coisas ali a gente pode perceber na história de Saul. Mas Saul, ele se torna refém dos seus medos. E um dos maiores prejuízos que a gente vai perceber relacionado à nossa dependência é quando não é alcançado, quando a minha expectativa não é atingida, quando eu não me sinto amado, quando eu me sinto inseguro, a minha existência ela vai perdendo pouco a pouco o sentido. E aí eu já não vivo mais para Cristo, como dizia Paulo, né? Eu começo a viver pelo outro, eu começo a viver pelo trabalho, eu começo a viver pela escola, eu começo a viver por um sentimento, eu começo a viver por um filho. E quando eu perco esse filho, quando eu perco esse trabalho, quando eu perco esse outro, independente de ser por morte ou por qualquer outro tipo de perda, então a existência já não tem mais sentido. Então eu começo a me sentir tão infeliz que eu já não quero viver mais. E quantas pessoas vão buscando essa aceitação e elas já não encontram mais sentido para viver. E eu lembro de muitas experiências, né, das pessoas trazerem e falarem, não, Andréia, o meu filho, ele nunca vai ser obediente, eu não consigo fazer com que ele seja obediente, ele entender a necessidade, ele me respeitar, então pronto, então eu prefiro morrer, porque eu não consigo mais viver assim. Aí eu não consigo mais viver com um marido que me perturba, que é dependente de drogas, é dependente de álcool, que é dependente do trabalho, que é mulherengo, não, eu não aguento mais, então eu prefiro morrer. E essa preferência, às vezes, não é uma preferência direta, aí eu vou lá e me mato. Às vezes, sim, às vezes, não. Às vezes, a gente vai perceber essa dependência, a gente se matando aos poucos, comendo mal, né? Não se cuidando mais, e a gente vai só definhando. Porque eu dependo do outro. E aonde é que Deus está? Nós nos tornamos obcecados pelo outro. Então, a carência, e a gente vai perceber que, assim, é claro, né, a nossa história de vida, ela acaba impactando muito, né, sobre a necessidade de ser aceitos. A maioria aqui são alunos, ou entendem um pouco sobre o assunto, que a nossa história, ela começa lá, desde o ventre, como o salmista falou ali, a gente já depende de Deus. Mas nós também dependemos dos pais. E esses pais, se eles não transmitem para a gente um afeto seguro, ele não mostra para mim o quanto eu sou importante, eu vou carregar essa falta ao longo da minha vida, tentando encontrar nos outros aquilo que faltou lá no início. E isso vai gerar também a dependência. Então, a gente precisa olhar para a nossa história e pensar, Senhor, quem está ocupando o centro do meu coração? Sabe, como o salmista fala, Senhor, olha para mim, vê se há em mim algum caminho mau, olha para o meu coração, vê o que está aqui dentro, me mostra se o que eu estou fazendo, como eu estou agindo, é por dependência de alguém, é porque tem alguém que está sendo o Deus da minha casa. Eu preciso, né, e ele vai falar depois ali, o salmista no Salmo 62, ele vai falar, Senhor, somente Tu é que vai fazer a diferença na minha vida, quando ele vai falar, né, ó, minha alma, espera em Cristo, né? Espera em Deus, porque é dele que vem a minha salvação. Que a gente possa buscar, sabe, essa dependência exclusiva de Deus. Porque nós sabemos que o pecado nos fez romper com Deus. O pecado nos afastou uns dos outros como irmãos também, como deveríamos, né, ter o afeto saudável ali dos nossos pais. Então, a gente vai perceber que, independente da nossa história, dos nossos relacionamentos, nós sempre vamos carregar uma falta, sempre vamos ser desajustados, mas é uma falta que foi deixada pelo quê?
pelo próprio pecado. A Bíblia fala que o pecado nos separa de Deus, a culpa nos separa de Deus. Então, para amenizar essas faltas, a gente vai encontrar alívio aonde? É somente nele. É somente depender dele, e ele faz um convite para nós todos os dias: dependa exclusivamente de mim. Dependa de mim que vocês vão ter felicidade, vocês vão viver uma vida em abundante, vocês vão ressignificar a sua história. Porque mesmo que as faltas que nós carregamos, seja por causa dos nossos pais, seja por causa de outros cuidadores, seja por causa de abusos, de traumas, de abandonos, de rejeição, e talvez isso nunca mude, enquanto estivermos nesse mundo de pecado, e a Bíblia vai falar, né, que... Ellen White, ela vai falar, né, no livro Orientação da Criança, que as impressões deixadas no início da vida, por mais que estejam sepultadas, raramente serão removidas. E a Bíblia vai dizer: ensina a criança no caminho que deve andar, porque mesmo quando for velha, não se desviará dele. Então, ela está falando no sentido positivo, mas às vezes o que a gente aprende de errado fica assim também, a gente fica ali naquele caminho. E como é importante nós olharmos para nós hoje. E o convite que eu faço a vocês é esse: olha para vocês hoje, assim como eu também tenho feito, olhando para mim. O que tem sido o Deus da minha vida? Quem é o meu ídolo? É o meu trabalho? É o meu amigo? É o meu esposo? É o meu parceiro? É a minha esposa? É o meu filho? De quem eu dependo para ficar bem? Quem influencia a minha emoção, os meus sentimentos, os meus comportamentos, que afetam até mesmo o meu relacionamento com Deus? Oi, Paulo, pode compartilhar. Queria só mais um minutinho, prometo que não vou falar mais, porque... Fica à vontade, gente, é uma troca mesmo. Como comportor e palestrante, diz que eu falo muito. Não tem uma dependência emocional com uma prova maior do que do nosso Salvador. Mas admiro muito, ali no Velho e Novo Testamento, que no Novo Testamento, Paulo foi capaz de abandonar toda a riqueza que ele tinha, né, e morrer de cabeça para baixo. E sabemos que, se ele tivesse hoje, estaria pregando para promotores, advogados, juízes, desembargadores, alta sociedade, né? Então, outra pessoa que admiro muito foi José. Ele passou pelas piores catástrofes, foi espancado e tudo, mas continuou com Deus. E o final da história, a gente vê que o Egito entra em pane, porque é uma fome de 7 anos, mas Deus revelou para ele, pela fidelidade dele, o que fazer. E José, que colocava a vida diariamente nas mãos de Deus, conseguiu salvar o Egito, né? E ainda restituir a sua família, inclusive seu pai. Tem o caso da Ruth, né, que Deus a usa também para o seu ministério lá. E assim a Bíblia é cheia de exemplos para nós. Uhum. Né? Então, que nós possamos realmente fazer uma autoavaliação de nossa vida e colocarmos Deus em primeiro lugar, porque Ele tem uma meta, Ele tem objetivo, Ele tem ideal para cada um aqui presente. E para isso, se o programa acabar agora, eu já coloquei o nome de cada um de vocês aqui no livro de oração. A Natália, a Tatiane, a Bi, a Gisele. Eu fui convidado pela Cristina Bueno, também coloquei o nome dela no livro de oração. A Raquel Pinheiro, a Dote, né? A Jean, a Jean, a Ivone, a Marli, a Andréia, a Lu. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Paulo. Deus abençoe você também. Obrigado por compartilhar. Oi, Ana Cláudia, pode compartilhar. Abre seu microfone. Eu acabei de falar assim, que eu não ouvi ele falando o meu, o meu nome. Mas o que eu ia falar diante do que ele falou, eu admiro muito Paulo. Paulo, pelo fato de que ele era o quê? Um advogado. E na época de Jesus, para ser um advogado, era o advogado. Família rica, né? Porque naquela época, só quem se formava era realmente quem tinha, né? Porque um pobre não chegava a se formar.
Então, quando eu olho assim para Paulo, quando ele diz que considera, né, o que ele tinha como esterco, né? E o viver em Cristo para ele era lucro. Então, aí ele declara, né, o quanto era importante, e o quanto é importante para nós. Nessa época, ele fala, era importante para ele, né? Viver para Cristo. E como você falou, o nosso ídolo tem que ser Jesus, tem que ser Deus, tem que ser o Espírito Santo em nossas vidas, porque o Espírito Santo nos diz se temos Jesus ou não. Então, eu, mesmo sem conhecer muito bem um pouco da palavra, eu sempre admirei a história de Paulo, porque quando Jesus o convidou, ele perguntou se ele estava pronto para sofrer por ele, né? E aí cabe a pergunta a nós, e nós? O que é que temos feito por ele? Obrigada, Ana Cláudia. Oi, Ronaldo, pode compartilhar. Abre seu microfone. Ronaldo Josi Alves. Não? Estão me ouvindo? Agora sim. Boa noite a todos, feliz sábado, que momento maravilhoso aí, eu só ouvindo as bênçãos aí do irmão Paulo e os demais irmãos, eu gostaria de compartilhar aqui uma mensagem, acredito que também está dentro do contexto aí desses assuntos aí tão especiais, tão bons. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre um homem, né, na época não tinha Bíblia, como nós temos hoje. Elias é um grande exemplo de um homem que teve, podemos dizer assim, uma dependência e um medo emocional naquela época, né? Quando ele chega e diz para Deus, olha Senhor, Deus diz, onde é que estás? Ele diz, olha, eu estou aqui sozinho, mataram todos os seus profetas, e agora só restou eu, e esse eu que existe também querem sumir, querem acabar com a minha vida. Às vezes a nossa situação que nós se encontra faz com que a gente venha avaliar a nossa vida de uma forma como se fosse aquela situação, não é só aquilo que aconteceu e pronto assim, mas Deus ele é tão lindo, tão maravilhoso que chega para Elias e diz, olha, ainda existe 7.000 filhos que não se dobraram diante de Baal. A situação que ele estava vivendo ali foi uma situação tão, podemos dizer assim, tão triste, tão difícil que ele imaginou que era aquela posição dele e não existia mais solução, mas Deus ele vê o coração, né? Por isso que a Bíblia diz que Deus ele não vê como o homem vê. Deus ele Eliabe, Abinadab, não, ainda acabaram-se os teus filhos, aquela mensagem tão linda, né? Não, tem um que tá lá pastoreando ovelha, mas em outras palavras, tá lá no fundo do quintal ali, então traz ele, então é esse aí. Deus ele vê o coração, Deus ele foi afinco no coração de Elias, e viu que ele estava assim tão emocionalmente medroso, podemos dizer, talvez com a síndrome do medo, do pânico, de pensar que eu ia viver, de que uma mulher ia acabar com a vida dele. Deus disse, olha, levanta-te e come, porque o caminho para você é longo. E é o que Deus fala para nós, né? Olha, filho, levanta, para com essa dependência emocional, seja livre no meu sangue. Como o irmão falou, Cristo deu a vida, né? Por nós, o maior exemplo. Então, se ele deu, aonde Deus estiver nesse planeta, eu sou salvo, eu sou livre, né? Por mais que eu queira voltar para o arraial, sair da minha tenda, para voltar para o arraial dos egípcios, eu entendo na minha mente que eu sou livre em Cristo. Cristo nos libertou. Ele conhece a nossa mente, conhece o nosso coração, nos motiva todo dia, vai filho, eu estou contigo, né? Espiritualmente nós sentimos Deus falando assim conosco, apesar das nossas batalhas. Então, é muito interessante a forma que a gente pensa e a forma que Deus vê sobre nós. Ele pensou que aquela era a solução dele e acabou. Pronto, agora não tem mais solução para mim. Deus, calma, filho, calma, se organiza a tua vida, organiza a tua casa, porque o caminho é longo. Ainda tem 7.000 filhos que não se dobraram diante de Baal. Tem filhos meus que ainda são fiéis, ainda me buscam, né? Ainda estão junto comigo. Interessante que tem um louvor que nós canta muito, eu amo ele, que diz, tem dias que não sei dizer. Para mim é o louvor da nossa vida hoje em dia, né? Atualmente, tem dias que não sei dizer, às vezes a gente está realmente sem nenhuma motivação de ir à igreja,
de talvez não conversar, quer ficar sozinhos, é tantos pensamentos, milhões que passam em nossa mente, a gente não consegue fazer nada. Mas o louvor diz, mas consigo ainda, essa parte me emociona, a Jesus buscar, os meus joelhos dobrar e orar, perante Deus me inclinar, chorar, que Jesus vai aqui voltar. Esse hino, ele é uma terapia para a nossa vida atual, ele é lindo. Então eu quero deixar essa mensagem. Olha, estou amando aí esses diálogos maravilhosos, essas experiências. Tem que ter mais momentos assim, momentos lindos para a gente contar, conversar. Isso até nos liberta, isso até faz a gente meditar mais em Deus, meditar mais no sábado, conhecer mais irmãos novos. É lindo, meus irmãos. Um Shabbat Shalom para todos. Beijo no coração e boa noite. Boa noite. É isso aí, Ronaldo. Obrigado por partilhar. A gente tem esse encontro aqui a cada 15 dias, viu? Mas olha só que interessante. O horário está passando aqui, eu não quero avançar muito o horário. Segura aí, Paulo. A Ana Cláudia comentou ali sobre um texto de Paulo, que eu gosto muito, eu queria a gente já ir para o encerramento pensando nele. Quando Paulo ele fala, né, que o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, a gente vai observar uma pessoa que está realmente nessa dependência de Deus, com uma relação muito íntima com Ele. Agora, quando a gente vai pensar na dependência emocional, o que o dependente ele busca? Ele busca ser aceito, ele busca ser amado, ele precisa tanto da aprovação do outro, sentir o amor do outro, que ele se submete, como a gente falou. Ele se transforma, ele perde a sua identidade, ele se machuca, ele se agride, porque ele depende do outro para sentir-se importante. E o que deveria acontecer era, assim como Paulo, nós deveríamos buscar com toda a nossa força, como Paulo comentou ali no texto anterior, de toda a nossa alma, com toda a nossa energia, buscar ser aceitos por Deus. Quando nós nos tornamos totalmente dependentes de Deus, nós vamos fazer o possível para ser aceitos por Ele. Então, nós vamos transformar o nosso jeito de falar, o nosso jeito de vestir, as nossas tendências, né, a olhar, a julgar, nós vamos começar a mudar de forma que eu falo, Senhor, eu preciso muito ser aceita por Ti. Eu preciso tanto ser aceita, eu quero ser tão dependente de Ti, que eu não quero fazer nada que Te desagrade. Aí sim eu posso me submeter. Aí sim eu posso me humilhar, posso me transformar, porque Ele não vai me agredir. E a maior prova de amor que eu preciso, de que eu sou importante, porque o dependente, ele precisa sentir que ele é amado. Ele precisa sentir que ele é importante, que é o que a gente falou, né? Então, ele fica tentando com que o outro fale, nem que seja uma palavra. Olha, gente, eu tô aqui hoje. Ninguém vai falar nada, ninguém vai falar que minha roupa tá bonita, que o meu óculos é redondo. Poxa, se ninguém falar nada, eu vou sair desse PG como? Pensando que, nossa, eu sou feia. Às vezes a gente age assim. Às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente. Então, nós precisamos olhar para Deus e falar, Senhor, olha para mim, olha, tá assim, você está gostando? Eu preciso ser melhor ainda? E Deus, ele vai nos oferecer, através da morte de Cristo, ele vai dizer assim, olha aqui, você é importante, você é valiosa, você é inteligente, você tem capacidades incríveis, não é o outro que vai te valorizar. Não é o outro que vai te dar um preço, sou eu que te dei. E eu dei a minha vida. Um dependente emocional, ele precisa de Então, imagina, maior prova do que essa, que é o que o Paulo comentou ali com a gente, maior prova de que a pessoa me ama tanto, que ela deu a vida por mim, pronto, eu já estou feita. Então, que nós sejamos realmente dependentes, exclusivamente de Deus. Que a gente olhe para o nosso coração e, Senhor, o que está ocupando aqui o seu lugar? Por que eu preciso tanto ser aprovado por alguém? Olhar para as nossas raízes, né? Da onde vem essa necessidade de ser aceito, de ser amado, de ser aprovado? Da onde que vem? Eu já entendi, vem de uma falta, vem de uma falha, vem de um trauma. Ok, o que eu posso fazer com isso? Então, o Senhor, Ele capacita profissionais, Ele prepara esses momentos, Ele prepara conhecimento, mas Ele também diz para a gente, eu sou o suficiente, porque nada disso vai tampar um espaço que só Ele pode preencher. E se a gente não se conectar com Ele, eu posso fazer terapia, eu posso estudar, eu posso ser inteligente, eu posso fazer plástica, eu posso fazer o que for,
eu ainda vou ser infeliz, porque esse lugar é só Cristo que pode preencher e trazer essa paz. Paulo e depois o Anselmo, e a gente vai separar um momento aqui para a gente poder orar exclusivamente por isso, e a gente finaliza, tá bom, gente? Tá muito bom, né? A gente conversando aqui, e se deixar, a gente vai longe, né? Pode compartilhar, Paulo. Verdade. Até agora foram 57 minutos e meio, tá? Quando finalizar aqui, eu vou parar aqui o cronômetro, porque essas mensagens gravadas, se vocês permitirem, vai ser mandado para Angola e para a África. Eles têm recebido constantemente da Sala 57. O que é a Sala 57? É um grupo de pastores, moderadores, participantes, intercessores que clamam pelo batismo do Espírito Santo. Eu fiz uma reavaliação aqui e são 20 pessoas que estão entrando aqui no livro de oração. Inclusive, a Ana Cláudia, que eu não tinha visto. Desculpa aí, viu, Ana Cláudia? Mas todos aqui, vocês estão inscritos aqui no livro de oração. E, se permitir, eu vou mandar para a Sala 57, que eu participo constantemente como intercessor, tá bom? E desculpa por falar muito. Tranquilo, Paulo, obrigado por compartilhar, e fica à vontade, bênção a gente tem que compartilhar mesmo, viu? Obrigado. Pode falar, Anselmo. Boa noite para todos, sou tio da Ellen e o Ricardo. Seja bem-vindo. Tá uma benção aí, o bate-papo aí, muito aproveitoso, né? Então, minha irmã, o que eu tenho de falar é o quê? A partir do momento que a pessoa coloca Deus como absoluto em sua vida, aí fica mais fácil. Vem a dificuldade, vem as provas, vem o que vem. Mas Deus, estando no controle, tudo se resolve. O Salmo 125 diz o quê? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo. Você vê que Abacuque, ele fala assim, Senhor, aviva a sua obra. Você vê, às vezes a pessoa quer ensinar a Deus, e não é assim. Depois que Abacuque morreu, a obra foi avivada. Então, tudo é no tempo de Deus. Devemos colocar Deus como absoluto e confiar, igual a irmã, mesmo não sei o nome da irmã, eu tentei procurar aqui, não consegui achar, mas amém. Então, o que acontece? Eu tive uma perca, né, de um filho e quis brigar com Deus, quis ser agressivo com Deus. Depois eu tinha uma experiência, minha irmã, caiu um passarinho no meu pé, eu sou eletricista, caiu um passarinho no meu pé e eu tava brigando com Deus, assim, né? Falando, por que você deixou meu filho? Você poderia ter livrado, que não sei o quê, né? Aí, no momento, caiu o passarinho bem no meu pé, um filhotinho. Tá! Não tinha nem, tinha só umas peninhas. Aí uma voz falou, irmã, tô falando aqui, não é pra Deus é testemunha, me gabar não. A voz falou assim, ó, não cai um pardal da árvore se não for permissão de Deus. Irmã, eu calei, nunca mais murmurei e falei assim, amém, Senhor. Às vezes, mesmo na perda, nós devemos aceitar. Mesmo na perda é fácil? Não. Você vê que quando a filha de, como fala? De Jairo, né? Uhum. Então você vê, foi fácil para ele? Não. Mas quando Deus quer operar, não tem quem segura. Às vezes eu falo para os irmãos da igreja, irmão, às vezes quer ensinar a Deus. Eu falo assim, irmão, deixa na mão de Deus. O que nós podemos fazer, nós faz e fez e sempre vai tentar fazer. Mas a resposta vem do Criador, não adianta. Às vezes o nosso querer não é de Deus. Jesus falou assim, não seja feita a minha vontade. Seja feito o quê? A sua vontade. Então, nós devemos pôr Deus como absoluto. E aí, ele vai preencher o restante. Amém. Obrigado, Anselmo. Deus abençoe. Foi um prazer aí. Prazer foi nosso, viu? Volte sempre. Queridos, então a gente vai perceber, né, que colocar Deus no lugar dele, e como eu sempre falo, a cura que a gente precisa não é a solução dos nossos problemas, é a paz independente deles. O que a gente precisa é a paz
mesmo diante de pessoas que nos negam, que não nos aceitam, que nos machucam, e como é difícil para nós, enquanto seres humanos, lidarmos com isso. O Senhor sabe, por isso Ele nos dá recursos para lidar com essas situações. Mas, como eu disse anteriormente, que Ele seja o centro da nossa vida e que Ele ocupe o trono do nosso viver. O Paulo comentando ali sobre a música, né, o Ronaldo comentando sobre a música, é isso, né? A música do Arautos vai falar, né? Quem é que está ocupando o trono do seu viver? Quem está ocupando o seu coração? Então, que a gente possa olhar para o nosso coração e ver quem está ocupando o lugar de Jesus. Se eu tenho dependência emocional de alguém, eu preciso buscar ajuda. Eu preciso resolver, porque essa pessoa ela pode estar sendo o meu ídolo. E eu posso ter prejuízos, inclusive espirituais, por conta disso. Tá bom? Que o Senhor nos abençoe, nos honre, que Ele nos cure dessas marcas, desses problemas, e que possamos assumir a nossa responsabilidade. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, 38, eu gosto bastante, né, que vai falar quem nos separará do amor de Deus. Será que é o meu esposo? Será que é o meu amigo? Será que é o meu trabalho? Será que é a minha tristeza? Será que é a minha irritabilidade? Será que é a minha necessidade de ser aceito? Será que é a minha dificuldade em dizer não? O que está me separando do amor de Deus? Que a gente possa ter essa reflexão interna, mas vamos elevar aí os nossos pensamentos ao Senhor e vamos falar com Ele nesse momento, tá bom? Oremos então. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que transmite de uma forma intensa o quanto somos valiosos, importantes, especiais, o quanto o Senhor nos ama, apesar de sermos falhos, pecadores, indignos. Obrigado porque, pelo sangue de Cristo, somos redimidos e podemos ser libertos da culpa que às vezes carregamos por não sermos aceitos ou amados pelos outros. Nos ajude, Senhor, a depender exclusivamente de Ti, a não viver dependendo do olhar de aprovação do outro, a não viver dependendo de um sorriso, de um comportamento, de uma aceitação, que possamos moldar a nossa vida, a nossa identidade, unicamente baseada em Ti, que possamos olhar para o Senhor e nos apegar tanto, a ponto de nos tornarmos espelhos Teus, que qualquer pessoa, ao nos olhar, ao nos observar, possam ver sinais da Tua glória em nossa vida. Nós sabemos que por nós mesmos nada disso é possível. Como é difícil, Senhor, adorar o Senhor como o Senhor é digno de honra e adoração. Quantas vezes adoramos coisas ou pessoas. Então, nos livra de nós mesmos, nos ajuda a identificar os comportamentos que têm tirado o Senhor dessa essência do centro do nosso coração. Nos dê sabedoria também para encontrar outros recursos emocionais, espirituais, conhecimento, para que nos ajude a libertar-nos daquilo que tem nos aprisionado e que possamos alcançar os propósitos pelos quais o Senhor pensou, o Senhor sonhou e planejou para nós, a partir ali do plano da redenção. Eu quero entregar em Tuas mãos cada pedido que foi feito, cada pedido que foi calado, mas que o Senhor tenha observado a cada necessidade, a cada angústia, a cada anseio, a cada gratidão, que cada pessoa que se achegou aqui hoje possa sair desse momento ainda mais confortado no amparo, no apoio, na graça do Senhor Jesus. Que o Seu Santo Espírito nos torne cada vez mais sensíveis a ouvir a Sua voz, que nossas vidas sejam transformadas, assim como nossas famílias, e que juntos possamos diariamente crescer em graça diante dos Teus olhos, e que possamos um dia fazer parte do grande exército que habitará o reino dos céus. Exclusivamente queremos ser dependentes de Ti, e é somente pelos méritos e pelo sangue de Cristo que pedimos e desde já também agradecemos. Amém. Que a paz esteja com todos, bom descanso, boa noite. Uma ótima, abençoada noite, um final de semana abençoado para nós, na paz do Senhor Jesus a todos. Na paz. Nos vemos então no próximo encontro. Deus abençoe. Se cuidem aí no final de semana. Amém, amém.
Boa noite, Andréia. Boa noite a todos. Boa noite, querida.